Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. E hoje o Ação Nacional fala sobre segurança digital. O número de tentativas de golpes pela internet cresceu 20% no segundo trimestre deste ano no Brasil, segundo a TransUnion, empresa global de dados. E para trazer dicas sobre como se proteger dessas fraudes, eu converso com o especialista em segurança, Adalberto Santos, que está aqui com a gente. Obrigado, senhor Adalberto, pela presença com a gente. Eu que agradeço, Júnior. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É uma coisa que, olha, eu tenho muitas dúvidas aqui para tirar para o senhor, inclusive pessoalmente. Eu vou contar umas histórias que aconteceram comigo aqui. Todos nós, com todos nós. Com todos nós, né? Olha, vocês vão se identificar bastante com o que a gente vai falar aqui, gente, com certeza. Mas, olha, senhor Alberto, quais são os golpes mais comuns aplicados aí via internet hoje? Bom, nós podemos dizer, por exemplo, compras, né? Fraudes de compras. Temos o SMS, que normalmente recebemos mensagens, seja de banco, seja da Polícia Federal, INSS, principalmente por causa das pessoas da melhor idade, né? Então, SMS, WhatsApp, sites não confiáveis e e-mails, tá? São os 4 elementos onde eles vão nos atacar. Principalmente bancos, né? Bancos. O banco, normalmente, eles lançam uma rede, tanto é que chama phish, né? Pega quem pegar. Vou dar um exemplo. Eles mandam um comunicado para você, mas só que aquele comunicado está sendo mandado para milhões de pessoas. E está dando o nome de um determinado banco. Sim. Se porventura você for cliente desse banco, inadvertidamente você acaba, às vezes, caindo no phish. O que é phish? É muito importante, eu acho que é a base da nossa conversa hoje. Peixe, né? Que a gente fala, pescar o peixe. Pescar o peixe. É a base da nossa conversa. É o tal do link. Toda vez que você for receber um golpe, vai aparecer no final, entre em contato ou acesse aqui uma coisinha azul. Pode sermos bem simples para os nossos telespectadores poderem entender. Sim, a frase vai estar toda em preto e lá embaixo vai ter uma frasinha azulzinha. Não clique nunca naquilo. Ali é o gancho do peixe. E vou falar para o senhor, hoje mesmo, estou confessando aqui para vocês, né? Eu recebi um desses no meu e-mail particular, né? Direto. Aqui eu posso falar que tem problema, a TV educativa não tem fins lucrativos, né? Eu recebi do Banco Itaú hoje. Eu não sou correntista do Banco Itaú. E está falando, sua conta está com débito em nosso sistema, não sei o quê. Clique no link abaixo para tirar mais dúvidas sobre as informações. Está lá, está no e-mail lá. Exatamente. Acabei de ver hoje isso daí. Exatamente. E tem uma nova agora. Bom, já que você permitiu, que é uma rede educativa e não posso falar nomes, né? Nós temos, que são muito comum, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Esses são os 5 mais atacados. Tá? Né? Depois nós temos o INSS. INSS, opa, isso aí tá? também. É muito importante. E Receita Federal. Tá? Também temos. E observe, agora eles mudaram um pouco a estratégia, porque toda vez que nós viemos para a imprensa, que a imprensa contribui com a sociedade com esse trabalho de Começou divulgação. A divulgar mais, né? Isso é muito importante. O que eles estão fazendo agora? Eles não colocam mais o link. Eles colocam um 0800. Esse está sendo o mais novo agora e esse é perigoso. Por quê? Ele diz o seguinte, você recebeu um valor ou você está negativado ou qualquer atrativo. Tá? Eu nunca gosto de dar o exemplo claro, porque como eles são muito criativos, eles podem mudar e a pessoa. Então, qualquer informação um pouco mais criativa e atrativa. Vem um 0800. Você liga nesse 0800 e é uma central clandestina. Olha isso. E ele vai falar, olha, agora o senhor digite, por favor, a sua senha para a nossa área de segurança. E tem um joguete nessas falas, né, de quem cai nessas armadilhas, porque as pessoas, parece que elas falam com quem está em casa e falam assim, olha, na verdade o seu nome mesmo é José, complete para mim a frase. Isso. Aí você completa a frase para ele. São diálogos que nós chamamos de engenharia social. Tá? Ele vai sempre ligar para você ou para alguém e vai dizer assim, boa tarde, eu tive um problema aqui na minha conta, mandaram eu ligar aí e tal, qual o seu primeiro nome e o último nome?
Isso. Certo? Isso. Aí ele vai falar para você, olha, eu preciso que você digite a agência, conta, número da conta e senha. Mas numa dessa, como eu disse, existe uma N variedades. As centrais clandestinas mais complexas, para você ter uma ideia, eles passam de uma pessoa para outra como uma central oficial, Realmente, real. com voz, todo mundo com conversando. Voz, todo mundo conversando. Ele fala, perfeito, a moça atende, aí ela vai falar, agora eu preciso passar o senhor para o nosso departamento de segurança. Isso. Tá? Então, nunca, senha, informação nenhuma, você precisa passar quando for oficial. Nós sempre temos que ter isso em mente. Quando é oficial, você não tem que passar nenhuma informação, porque o oficial já tem as suas informações. Percebe? Então não há a menor necessidade. Tá? Júnior, uma coisa que é muito importante, nós vivemos num mundo hoje da velocidade. Né? Então, o que é legal? Antes, eu, pelo menos a minha geração, e a geração de boa quantidade de pessoas, nós íamos ao banco pagar uma conta, ou receber um dinheiro, nós ficávamos 1 hora na fila do caixa. E hoje, a gente quer fazer as transações em questão de segundos. Então é melhor 5 minutos, 10 minutos, não se precipitar, olhar, ler com calma, entender o que está acontecendo. As pessoas vão no afã de resolver, se desesperam, e é legítimo o sentimento de desespero delas, estou sendo cobrado, estou perdendo dinheiro. Você falou que você recebeu uma mensagem. Ontem, eu recebi uma mensagem do INSS que havia disponível para mim 36.700 e alguns reais referente a uma aposentadoria. Qual foi o lance? Provavelmente eles têm meu nome, têm a data de nascimento, sabem que eu tenho idade já para isso, para esse fim de aposentadoria ou qualquer coisa assim. Sim. E solta. Só que eles colocam lá, por exemplo, vai cair na mão da pessoa que está se aposentando, vai cair na mão da pessoa que sofreu um acidente do trabalho e está afastado, vai cair na mão de uma pessoa que está doente e também está afastada pelo INSS. A pessoa fala, nossa... Já me identificaram, né, que eu sofri um acidente e tal. Sou eu. Sou eu. E clica. E clica. Tá? E aí, clicando, ele entra dentro do seu computador? Se você clicar, não. Você vai clicar no link, o link vai abrir e vai pedir informações. Tá? Existe. Se for pelo celular, agora, se for pelo computador, corre o risco, sim, de ser implantado um malware. Aí, sim, é perigoso. O que é isso, malware? É um vírus que vai lançar e vai roubar informações, até o cavalo de Troia e assim por diante. Sim. Que vai roubar informações suas, tá? Ele pode, por exemplo, a hora que você está digitando, ele está copiando o que você está digitando. Tudo que você está digitando. Exato, aí depois que você tiver acesso realmente ao banco, pelo seu computador, aí ele vai ver o que você está clicando, né? Então, aí o que eles podem fazer é soltar uma página fake, que é aquela página bonitinha. Porque, ó, se você pegar, por exemplo, Banco Itaú, né? Aí se a pessoa, como eu disse, se a pessoa parar 5 minutos para observar o site, o endereço do site, eles fazem assim, ó. Então tem www.itau.com.br. Aí você vai ver que tá www.itaus.com.br ou Itá. Ele vai sempre com logomarca, tudo bonitinho. E ali você está digitando Itá, e ele está lendo. 1, 2, 3, alguma 1, 2, 3, coisa. ele sempre. Então, é sempre... Qual que é o ideal? Uma outra dica para que você saiba se aquele site é original. De vez de você clicar, as pessoas que têm um pouco mais de habilidade, não é nada difícil, você grifa com o cursor, cola e copia no Google. Ah, tá. Como se você fosse pesquisar. Aquele link que está lá em cima. De vez de você clicar nele, você cola ele, copia, cola no Google e pesquisa. Dá aquele pesquisar do Google. Vai aparecer lá que aquele site não é oficial. Não é oficial. Então, já é uma checagem que você pode fazer rápida, exatamente. Sem você entrar. É legal isso daí, porque para as pessoas poderem entender como é que funciona o processo. Outra dica também que eu gostaria de falar aqui com o senhor, que aconteceu comigo também, né? Esses tempos atrás, foi uma nota da Claro. Né? Agora a gente vai falar aqui das empresas, mas não estamos prejudicando a empresa, gente, pelo amor de Deus. A gente está só levantando aqui... Elas são vítimas, elas são vítimas também, como nós aqui do processo. Para mim veio um boleto para eu pagar de R$680 por causa
de coisas de telefonia, de telefonia, televisão, aquelas coisas, sabe? Que tem, né? Tem as outras empresas também. Claro. E aí eu falei, mas espera aí, eu não sou cliente da Claro, né? Eu sou cliente de celular, né? Mas eu não sou cliente de televisão. Exatamente. Aí eu falei, mas R$680, eu falei assim, que era um boleto de dívidas, não sei o que. Eu não devo isso daí, né? Porque, graças a Deus, tudo era débito em conta. Eu falei, eu não devo nada, está tudo debitado em conta. Então, mas se eu trabalhasse com um boleto, com certeza eu ia clicar ali para poder ver o que era. Para ver o que era. E não veio no meu e-mail. Mas não faça isso. Mas olha só o que você acabou de dizer, que eu achei muito legal. Você parou, leu, raciocinou, né? E eu parei, porque quando eu fui ver, falei, nossa... Né? Mas vamos imaginar que esse seu processo, processo de reflexão, é isso que eu gosto que as pessoas avaliem no seu dia a dia, quando eu falo da pressa, da velocidade. Observe que se você pensar, entre você ler, você raciocinar e ficar na dúvida e interpretar como suspeito, não deve ter levado mais que 10 minutos. Nem isso. Nem isso. Nem isso. Um minuto, 2 minutos, dois, três. Eu já olhei e falei, não, eu identifiquei. Isso. E as pessoas ficam ansiosas, precipitadas em agir. Né? E eu repito, a gente antes... Imagine se não tivesse internet, tivesse chegado pelo correio. Você ia ter que pegar esse boleto, ir no banco, ficar 1 hora na fila. Olha quanto tempo nós já ganhamos. Sim. Então, nós temos que ter um certo controle, um certo equilíbrio sobre esse ganho do tempo. Né? Eu sempre digo, as pessoas precisam avaliar muito o comportamento e suas atitudes diante da segurança. Não existe segurança 100%. Não existe risco zero. O que nós temos que ter é minimização da possibilidade de nos acontecer. E qual é o mecanismo? É o nosso comportamento. É a nossa maneira de agir diante de algo que não nos deixou confortável. Não nos impulsionar. Você assim, nossa, o que é isso? Pá, já clica e aí já foi. Só essa dica eu posso lhe garantir, Júnior. 80% você já vai começar a evitar. Percebe? Você acabou de dizer, e todos os que estão nos vendo agora, sabem o que é do seu cotidiano, aquilo que não é. Ok? Quando chegou um boleto da Claro para você, ele chegou para milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Milhões. E algumas delas... Quantos tem, né? TV, a cabo, tudo. Fala assim, agora, nossa, eu estou devendo? Estou devendo? Calma. Está devendo? Calma. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não é em fração de segundos também que você vai resolver o seu problema. Então, na dúvida, sempre ligue para os canais oficiais do remetente. É claro, ligue para o canal oficial, não aquele que o que estão te enviando está indicando. No site. Ali. Não, aquele não. Então, Banco Itaú, ligue para os canais oficiais do Banco Itaú. Outro banco, INSS. INSS hoje é muito importante que as pessoas saibam, eles têm um aplicativo muito seguro. Toda e qualquer comunicação vem por lá. Né? O .gov. Tem aplicativo .gov. Certo? Muito então, bom. É muito importante que as pessoas se utilizem desses canais. Seja CNH, Detran, todos esses. Detran também tem multa chegando. Sim. Um código de barra. Aquele código de barra, na verdade, é o número da conta do golpista. Ah, tá. Que não vem, no boleto não vem um código de barra? Vem um código de barra. Um código de barra nada mais é do que os dados da conta do depósito na conta do golpista. É isso. Bom, a gente precisa ir para um rápido intervalo. Nós vamos falar aqui também sobre a questão de como é que eles fazem isso dentro do seu celular, como é que é a questão dos aplicativos também, que é perigoso, e fazer compras na internet, de que forma é segura. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com Programação Nacional. E hoje eu estou falando aqui com o seu Adalberto Santos, que é especialista em segurança. Nós estamos falando sobre segurança digital. Está muito bacana o nosso bate-papo aqui, a gente contando a história aqui. Eu falando um pouco do que aconteceu comigo, ele falou um pouco do que aconteceu com ele. E está muito interessante para você que está em casa ficar muito apreensivo em relação a essas compras de internet, enfim. São vários golpes que acontecem através da internet, né, seu Adalberto? Exatamente. A gente vai falar o seguinte, olha... Recentemente, a Federação Brasileira de Bancos emitiu um alerta para um novo golpe chamado de mão fantasma. Nele, criminosos se passam por funcionários de bancos
e pedem para que clientes instalem um aplicativo. Através desse programa, os golpistas conseguem acesso remoto ao celular da vítima. Nós vamos ver nessa reportagem. Nas ruas não é difícil achar quem já foi vítima de criminosos ou quem teme pela segurança digital. Já tive o meu Facebook hackeado uma vez. Do nada eles mudaram o e-mail, eu simplesmente recebi um e-mail falando que tinham mudado o login da minha conta, sabe, o e-mail que a gente loga. Eu até tentei entrar em contato, fazer aquele suporte e tal, só que infelizmente simplesmente mudaram e eu não consegui recuperar minha conta. Eu não costumo abrir e-mail que eu não conheça, muitas vezes mensagem de texto, eu acabo nem abrindo telefonemas, né? Só quando está nos contatos, é o que eu tento fazer, né? A Federação Brasileira de Bancos alerta para um novo golpe chamado de mão fantasma, ou golpe do acesso remoto. O esquema funciona da seguinte forma: o fraudador se passa por um falso funcionário do banco, dizendo que há movimentações suspeitas e pede para instalar um aplicativo para solucionar o problema. Se o cliente cai na conversa, o criminoso consegue acesso remoto e operar à distância o dispositivo. Foi o próprio consumidor que permitiu esse acesso remoto para seu aparelho desses agentes criminosos. E 2, a senha também era algo que estava direto ou indiretamente acessível no celular dessa vítima. E um terceiro ponto também é o fato dos bancos já estarem se antecipando e divulgando para os consumidores não caírem, divulgando esse crime. Esses 3 elementos aí combinados, eles fragilizam a percepção de que houve um defeito do produto ou do serviço de segurança em relação ao banco. A estimativa do setor bancário é que 40 mil pessoas já tenham sido vítimas desse golpe. E esse criminalista ressalta que é importante procurar a delegacia e aumentar a investigação. Ela pode se direcionar a uma delegacia de polícia para comunicar a ocorrência desses fatos, pode procurar um advogado de sua confiança para que elabore uma notícia-crime, né, em sede policial, e pode ir diretamente ao Ministério Público comunicar esses fatos. Tá aí, pessoal, que vocês estão vendo aí, né? A gente falando um pouquinho estava no primeiro bloco que a gente estava até discutindo isso daí, né? Teve um rapaz aí que falou: eu não abro e-mail, eu tomo muito segurança. Aliás, ele deu uma dica muito bacana, questões de ligações, né? Que vem, que você não identifica o número, você olha uma ligação tão estranha, num lugar tão distante assim, é meio complicado, né? Telefonemas, assim, uma coisa que é muito comum. Alguém liga para você e fala: alô, com quem eu estou falando? Ué, você está recebendo a ligação. Então a resposta sempre tem que ser com quem você quer falar. Porque normalmente é automático. Adalberto. Pronto, ele já sabe meu nome. Pronto. Aí ele começa a desenrolar. Inclusive, eu gostaria de pegar uma deixa aí dessa reportagem que a gente viu, que é do primeiro bloco. Lembre que eu falei que você pode receber um SMS ou um WhatsApp dizendo: olha, sua conta está com problema, diz que no número 0 tal, 0800. Sim. Né? Nessa ligação ele vai dizer o seguinte para você: olha, encontramos uma deficiência, uma não conformidade na sua conta corrente, um golpe. Por favor, instale determinado aplicativo. E aí ele vai começar a controlar a sua conta. Tá? Rapaz. Existe também um software, ele fala de celular, mas é importante que as pessoas que às vezes usam notebook, PC, para transações bancárias, existe um software que é muito comum entre programadores para administrar o computador à distância de alguém. Isso é perfeitamente possível, é lícito, não há problema nenhum, desde que haja a autorização do outro, tá? E eles usam exatamente esse software, tá? É um software simplesinho que você vai lá, baixa no seu computador, desce lá um logozinho embaixo, você clica e dá OK para outra pessoa que está do outro lado manipular. Ele mexe até o seu mouse por outro lado. Sim, sim. Tá? E é esse que ele vai usar. Que se consegue usar remotamente. Remotamente o seu computador. Tá? Então, o banco jamais, deixa claro, o banco jamais vai pedir tal coisa. Isso é importante que as pessoas marquem. Se alguém pedir, se algum banco, qualquer instituição, verbalmente ou por escrito, dizer: olha, instale tal aplicativo para que nós possamos cuidar da sua conta, não faça.
Não faz. Tá? E como é que esses criminosos conseguem acessar o celular das pessoas? Eles conseguem... Pelo aplicativo. Pelo aplicativo. Que é o Mão Fantasma. Aí... Né? Que é o Mão Fantasma. Ele, assim, do nada, deixar muito claro, pessoal, celular é uma coisa segura. Tá? Ninguém consegue clonar seu celular de maneira involuntária. Ele vai fazer com que você tome uma atitude que vai permitir a ele clonar. Mas jamais ele, do nada, vai conseguir clonar o seu celular. Para vocês terem uma ideia, só existe um software no mundo que faz isso, que é um software israelense e que só é vendido para governos. Inclusive, alguns anos atrás, no Brasil, nós tivemos uma polêmica se compraria ou não compraria esse software. É um software israelense. Sim. Caso contrário, involuntariamente não tem como. Então, por isso que eu sempre digo, é o nosso comportamento que vai ditar até onde a gente vai correr maior ou menor risco. Tá? É isso. Nunca baixe nenhum aplicativo que alguém por telefone fale, por favor, olha, nós estamos com um problema de segurança. O senhor abaixa o aplicativo aqui, o senhor abaixa o aplicativo que nós vamos corrigir? Não vou baixar. E pronto. E como é que eles conseguem identificar as possíveis vítimas? Como é que eles traçam esse perfil? Como é que esses caras conseguem chegar até a gente assim, dessa forma? Infelizmente, existem inúmeros caminhos. E todos eles de maneira ilícita. Tá? São venda de informações de bancos, de instituições. Se você for ali em São Paulo, no centro de São Paulo, você compra disco... É verdade. Você compra pendrive, pendrive. Pendrive com todos os dados das pessoas. Com todos os dados das pessoas. Lista de dados, Lista não sei de de quem. dados. Se você entrar na internet, você tem empresas que fornecem isso. Apesar da lei de diretrizes agora, exatamente. Né? A LGPD. LGPD. Mas, veja bem, Júnior, eu costumo dizer o seguinte, né? A lei, para quem cumpre, não é necessária. E para quem não cumpre, não existe. Não existe. Percebe? Tá nem um pouco preocupado com isso aí. É antagônico à lei. Porque para quem cumpre, ela se não o cara já é um ler. Criminoso, ele está lá na cadeia, saiu da cadeia... Você acha que ele vai estar preocupado com a LGPD? LGPD? Para ele esse é o menor crime possível que ele está cometendo. E você tocou num assunto, por falar em cadeia. Lembremos que estava havendo um grande aumento, como você mesmo falou no primeiro bloco, desse tipo de crime. Por quê? Porque ele é de baixo risco, ou seja, as penas são extremamente brandas. Né? O que ele prefere? Em vez dele sair na rua, expor-se fisicamente, apontar uma arma para o Júnior, para tomar o dinheiro do Júnior, ele usa o computador. Sim. Não agredir ninguém, né? A pena dele é desse tamanhinho, né? Nós estamos vendo aí... A pessoa não vê a pessoa, não tem como identificar, porque você está ali... Você vê os marajás do bitcoins aí que... Sim. A gente realmente fica muito vulnerável, porque o que a gente tem? Às vezes tem um celular na mão, que dá para ver o número, que tem clonado, geralmente. Sim. Né? O número não é real, né? Troca o tempo todo aquele número. A gente fica realmente impotente diante disso. Né? No site você vai... Como é que você tem algum recurso? A polícia teria, né? Mas até investigar um caso de milhões que acontecem por mês. Eu não quero sair... Mas me veio à mente aqui agora, e como nós estamos conversando, um papo muito tranquilo aqui, me veio à mente um golpe que está acontecendo no momento com grande intensidade e com um nível de violência muito grande. Tá? Hoje, a sociedade, as pessoas solteiras, né, se veem se sentem mais confortáveis irem para esses aplicativos, esses softwares de encontro, de namoro, de relacionamento em geral. Né? E estão usando muito esses aplicativos para marcar encontros, para depois criar um sequestro para extorquir Pix e coisas do gênero. Aliás, a tal do sequestro do Pix, né, que está acontecendo muito isso, gente. E a ponte, uma delas a gente sabe, temos observado, eu tenho contatos aí com a polícia, e está tendo muito essa questão. Marca-se um encontro em um lugar lá,
ou a mulher ou o homem acaba um dos dois está dos dois lados, tá? Tanto o homem quanto a mulher estão sofrendo, e pior que eles são agressivos. Quando o golpe pelo golpe, óbvio que há a perda patrimonial, o choque e tal, mas não houve agressão física. Nesses casos que eu estou mencionando, tomem muito cuidado quando marcarem encontros, porque pelos aplicativos, softwares e tal, sites de encontro, porque está havendo um grande índice de violência na hora da abordagem, tá? Também perigoso. Eu conheci fatos aí, né, da cidade lá onde eu vivo, e a pessoa perdeu 30 mil reais, né, sendo obrigada a transferir Pix um atrás do outro. Sim. E realmente é bem complicado isso daí, né? A pessoa ficou 24 horas na mão dos criminosos e foi até limpar tudo que podia, né? Pois é. Então, assim, é bem complicado isso. Realmente a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com a nossa segurança. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já para bater papo, porque está muito gostoso a gente falar sobre segurança digital. A gente volta já. De volta com Programação Nacional, e hoje eu estou conversando aqui com o senhor Adalberto Santos, especialista em segurança. Nós estamos falando sobre segurança digital, como se proteger aí de golpes na internet. Muito bacana que a gente está falando aqui. Mas para dar seguimento aqui, senhor Adalberto, eu queria chamar mais um VT aqui. E outro golpe muito comum atualmente é a invasão de contas em redes sociais, onde os criminosos tomam posse do perfil da vítima e se passam por ela para vender produtos que não existem. Nós vamos entender melhor nesta reportagem. Celular é certamente um item indispensável hoje em dia, seja para comunicação, entretenimento ou até trabalho. Mas essa realidade pode ser mudada de repente, quando o perfil do usuário é hackeado. A Juliana é influenciadora digital e teve o perfil do Instagram invadido neste ano. Estão anunciando alguns produtos por preços absurdos: geladeira, fogão, celular, PlayStation, videogames. Eu me dei conta de que, na verdade, eu tinha caído num golpe. Os crimes digitais ganharam mais atenção da área jurídica a partir de 2012, com a Lei Carolina Dickmann, que foi a primeira a tipificar crimes, como invasão de computadores e celulares e violação de dados. Imediatamente após perceber o crime, o correto é ir a uma delegacia e abrir um boletim de ocorrência, já que, nesse sentido, o suporte das redes sociais muitas vezes é falho. Se for grave, após a abertura da ocorrência, a vítima também deve procurar um advogado para ajudar no processo de recuperação da conta e possível indenização contra a empresa responsável pela rede social. O acesso ao suporte das empresas são absurdamente burocráticos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma pessoa que tem a sua conta invadida do Instagram, ela precisa entrar em um suporte que é através da plataforma do Facebook. Então, é uma coisa complexa. Quer dizer que se a pessoa não tiver uma conta no Facebook, ela não consegue acessar o suporte para ter de volta a sua conta do Instagram que foi violada. Para evitar o golpe, o analista de sistemas dá algumas dicas para que os usuários não tenham o perfil hackeado. Hoje, a maioria das aplicações, a maioria das redes sociais, elas já fornecem esse mecanismo, né? Que é uma vez que você tenta fazer o acesso de um dispositivo diferente, de uma localização diferente do costume, né? É enviado um token para o seu dispositivo, para o seu e-mail, para que você faça a autorização desse acesso. Bom, tá aí, a gente está vendo, né, essa reportagem muito boa, por sinal, para nos dar aí um alerta. O advogado ele falou uma coisa muito importante, né, que as pessoas... É muito difícil quando você é hackeado pelas redes sociais, no Facebook, enfim, outros, Instagram e tudo mais, para você conseguir tirar você dali do perfil, apagar, é complicadíssimo, né? Não é rápido, não é... E aí você se prejudica, né? Exatamente. Prejudica outros e prejudica você. Não tenha dúvida. O grande problema, há uma falha muito grande aí dessas redes, né? Que hoje basicamente tem o mesmo proprietário, né? Basicamente pertencem à mesma empresa, porque ela é extremamente complexa, tecnicamente falando, e burocraticamente falando, né? Então, quando for rede, no caso de você perceber que você foi hackeado e está sendo lesado de alguma forma, tem que procurar um advogado, porque a situação fica um pouco mais complexa do que outras que nós estávamos falando.
Tá? E elas são responsáveis, de alguma forma, por essa fraude? Essas empresas não acabam sendo responsabilizadas? Júnior, eu entendo como profissional que sim, porque, por analogia, é a lei do consumidor. Se eu entrego, como os bancos também são responsáveis pelo Pix ou qualquer outro tipo de fraude. Porque se eu estou te entregando, te ofertando um produto, eu tenho que te dar todas as garantias de segurança, de inviolabilidade das suas informações. E caímos na LGPD, inclusive. Tá? Eles têm que ter antivírus, sistemas antifraude para proteger o cliente dele. Tá? As pessoas falam assim, mas eu não pago nada no Facebook, eu não pago nada no Instagram, mas você é um consumidor daquele produto dele, sim. Tá? Então, você tem a proteção. Então, eles têm que ser responsabilizados, sim, quando existe essa quebra de segurança. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? LGPD. A gente costuma falar, mas na reportagem aí também a gente viu que existem algumas leis para combater os crimes digitais. Aí, na sua visão, a legislação em vigor hoje no Brasil é adequada para lidar com essa situação ou não? Branda. Literalmente. A gente não melhorou nesse quesito? Melhoramos, mas eu entendo que ainda temos que avançar muito. Outros países já estão avançando, né? Estados Unidos, por exemplo, não dá tanto espaço como o Brasil avançou. É importante realmente ressaltar isso. Mas ainda há muito que se avançar nesse sentido para que as pessoas possam se sentir um pouco mais seguras. Repito, não há segurança 100%, mas eu acho que há um caminho bastante extenso ainda a avançar nesse sentido. Tá, e como as pessoas podem tornar o acesso à internet mais seguro, evitando esses riscos aí de fraudes, como a gente está vendo? Comportamento. Por exemplo, você vai entrar num site de compras, tá? Primeira coisa que você deve olhar é no browse. Browse o que é? É lá onde está o endereço do site. À esquerda do endereço tem um cadeadinho. Se não tiver o cadeadinho, ou o cadeadinho estiver aberto, não entre. É um cadeado isso é uma dica bacana. Fechado. Olha lá. Tá? Olhou à esquerda do Sempre tem um cadeadinho. Sempre vai ter um cadeadinho. O que significa isso? Que é um site seguro, que ele não está hackeado. Tá? Ele não foi clonado, ele não foi desviado, né? Ele está seguro, naquele momento. Né? Então, você vai poder agir naquele momento, naquele site. Tanto é que se você fizer um teste, por brincadeira, só não preencher nada, tá, Júnior? Só laboratório. Lógico. Vou tomar muito cuidado de contar para você, mas com muito cuidado agora. Imaginemos que você viu lá, Itaús. Você entra, você vai ver que você não vai achar o cadeadinho. Tá? Vou começar a observar essas coisas, né? Sempre, tá? Sempre. A atenção é muito importante. Eu costumo usar por analogia, porque os caminhos virtuais, nós podemos dizer que são os mesmos caminhos do nosso mundo físico. Eu vou te fazer uma pergunta. Você anda às 2 horas da manhã, sozinho, com muito dinheiro no bolso, numa rua deserta e escura? Nem pensar. Ótimo. A mesma coisa é o mundo virtual. Como que você vai manipular valores que lhe são importantes, que lhe são preciosos, num mundo que você desconhece? Percebe? Você não tomaria muito cuidado para andar numa rua dessa nas condições que eu te dei? A mesma coisa é no mundo virtual, né? Tudo que é o desconhecido, nós temos que sempre tomar mais cuidado. E muito mais cuidado quando nós entendemos que já dominamos. Porque é a hora que pega a gente. Conheço colegas que já caíram. E eu, humildemente, reconheço que faltou, assim, um pouco. Um triz. Foram golpes muito bem elaborados, mas eu poderia ter caído facilmente se eu não tivesse tido o quê? 5 minutos de respiro. Eu sempre digo para todos os meus clientes, respire, olhe. Você usou a palavra perfeita no bloco anterior, não seja impulsivo. Controle a ansiedade. Exatamente. Porque é um mundo desconhecido. Você não conhece, você não o domina. Então, com muita calma.
tenho certeza e repito, se as pessoas agirem com um pouco mais de calma, 80% dos problemas estão resolvidos, elas não vão cair. Principalmente quando a gente começa a entrar num quesito do Mercado Livre. A gente pode falar aqui tranquilamente porque eu já fui vítima de uma compra de um celular no Mercado Livre. Um preço muito bem acessível, necessitava na época, estou falando uns 2 anos atrás, acho. É isso mesmo. E aí eu me lembro que eu fui e adquiri o aparelho, né? Falei, nossa, preço muito bom, era o que eu queria, né? E falei, olha, eu necessito, está aqui, o preço está na média, eu falei, olha, eu vou adquirir. Olhei o perfil ali, tudo. Não chegou o produto, né? Descontou a primeira parcela no meu cartão. Pensou que ele quer, a primeira. Né? E depois sumiu. E desapareceu do negócio. Desapareceu até do Mercado Livre. O Mercado Livre melhorou Imagine muito nesse quantas pessoas, porque na época eu tinha visto várias compras que tinha acontecido, 100 e poucas compras já tinham sido adquiridas só naquele dia. Imagine, 100 e poucas compras, eu vejo uma parcela. Uma parcela, fui lá e parcelei, né? E eu realmente, dessa vez, eu fiquei na mão, né? Fiquei sem o celular e perdi, né, esse valor em dinheiro. A partir disso, eu comecei a ficar mais atento até nas compras desses perfis. Sim. Né? A gente entra, eu olho, realmente eu respiro. Né? Eu fico ali sem impulsionamento, né? Sem querer ser impulsivo das coisas. Exatamente. Eu começo a analisar mais, olho outros, olho outras pessoas, vejo as reclamações das pessoas, né? Aí eu comecei a ver quando é produto assim de alto valor, né, que você tem, eu pego o link daquela empresa, procuro ver o nome da empresa, eu vou naquele Reclame Aqui. Reclame Aqui. Isso, Reclame Aqui é importante. Coloco lá o nome da empresa e vejo se aparece alguma coisa no site, né, do Reclame Aqui, referente àquela empresa. Voltando ao mundo virtual, olha só o que você fez, do mundo virtual para o mundo real. Se você fosse sair para comprar fisicamente, você ia passar na primeira loja, ia passar na segunda, ver se o preço está melhor, se não está melhor, se é uma coisa que vai entregar em casa, você não paga tudo, você vai procurar saber se a empresa realmente entrega, né? Então, a relação é bem essa mesmo, sabe? Não há nada, as pessoas às vezes falam, nossa, o mundo virtual é complexo. Não, ele não é. É simplesmente você criar uma analogia, um caminho paralelo entre a tua vida real e a vida virtual. Comportamento seguro na vida real, comportamento seguro na vida virtual. É que a facilidade faz com que as pessoas ajam com... Facilidade e ser impulsivo de querer adquirir o produto. Nossa, eu preciso dessa televisão aqui de todo jeito. Nossa, olha a oferta que ela está me apresentando aqui. E você falou do seu celular, né? Foi, eu precisava do celular. Não façam isso. Maior ficha que tem, maior pescada que tem. Preços exacerbadamente interessantes e baixos. Propostas absurdamente fantásticas. Olha, entre aqui que você vai ganhar 50 mil reais se você indicar 4 pessoas para nós. E o valor do celular estava quase 50% a menos do outro. Isso não existe. Aí eu falei, nossa, não é possível, uma oferta dessa, tal. Fui, caí mesmo de gaiato. Não teve jeito. Aí eu aprendi. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. De volta com o programa Ação Nacional. Nosso assunto de hoje aqui é sobre segurança digital, como se proteger de golpes na internet. Estou falando aqui com o especialista em segurança, Adalberto Santos. Muito bacana o bate-papo que a gente está tendo aqui, gente. Muito instrutivo mesmo. Olha, eu estava falando com ele no intervalo aqui que aconteceu um fato também comigo. Estou contando toda história, né? Estou contando minha vida aqui, né? Da televisão. Mas uma vez realmente conseguiram clonar minha conta, né? Eu acho que através do uso de um cartão de crédito de saque, desses caixas eletrônicos da vida aí, né? 24 horas. E fizeram saques lá na Praia Grande, no interior aqui do estado, nas praias aqui, né? De São Paulo. E eu estava trabalhando, né, em plena 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Até gostaria de estar lá. Mas gostaria, mas não tinha jeito, né? Estava aqui, né? E aí o banco retornou, devolveu o dinheiro, né? Para minha conta, porque eu abri um boletim de ocorrência, todas aquelas coisas que dão dor de cabeça para cá. Mas a pergunta é em cima disso. Os bancos e instituições financeiras, eles podem ser responsabilizados por golpes digitais? Sim. Voltando àquela questão da lei do consumidor. O banco, quando lançou, por exemplo, o Pix, né, ele não condicionou a utilização do Pix para pessoas com pleno e máximo conhecimento, tá? Por isso, às vezes, uma pessoa da melhor idade
não tem conhecimento técnico, então ele não condicionou, olha, pessoas da terceira idade não poderão usar o Pix ou qualquer coisa, ou mesmo o aplicativo do banco. Ele tem que criar mecanismos. Tem criado? Sim, tem criado alguns mecanismos, mas ele é obrigado a proteger o consumidor. Há poucos meses atrás, não muito tempo atrás, os primeiros golpes estavam sendo ressarcidos de maneira até automática. Passado um tempo, eles começaram a ressarcir de maneira administrativa, ou seja, com recurso administrativo, ou seja, do próprio cliente para com o banco. Atualmente, eles estão avaliando caso a caso. E, de certa forma, não deixo de ter razão, porque eles podem estar sendo vítimas de uma pessoa de má fé, que está se passando por vítima. Mas, ao bem da verdade, é isso. Caso seja um golpe realmente, uma solicitação do cliente pertinente, tá? O cliente tem direito, sim, ao seu ressarcimento. E caso o banco se recuse, por vias judiciais, ele vai conseguir isso. Não tenha dúvida, porque a falha não nasceu no cliente. Não é verdade? Nasceu num golpe que foi criado mediante uma ferramenta que quem criou foi o banco. Tá? Então, nesse sentido, o banco tem que ressarcir. Eu pergunto isso porque já aconteceu casos de pessoas que nos narraram que a pessoa realmente... A estrutura do golpe era tão perfeita, da ligação para ela, dizendo, e passando até a agência que tinha já um pouco de dados da pessoa, onde você é moradora da cidade tal, você é da agência tal, não sei o quê, do banco tal. A pessoa foi indo, né? Foi induzida porque era tão perfeito, exatamente como o senhor falou no outro bloco, transferia de um setor para o outro. Olha, você vai falar agora com a atendente que é do setor não sei o quê. E a pessoa foi passando as informações do cartão dela. Né? Porque a história é que o cartão dela tinha sido clonado. E eles limparam o banco dela. Né? E ela entrou com uma ação contra o banco, alegava que não ia pagar porque ela passou os dados né, mediante... Mas ela falou assim, como é que eu vou identificar se vocês me ligam o tempo todo falando, né, passando informações para mim do banco? E ela ganha. E foi mais ou menos nesse segmento. É importante, dizer que compete ao banco pensar, quando lança um produto, quando lança algum mecanismo de atratividade, mesmo que esse mecanismo seja, ele é atrativo porque é facilitador, porque é confortável, correto? Mas a proposição partiu do banco, né? Não é verdade? Então, o banco sim tem responsabilidade e tem que avaliar e inclusive ressarcir a pessoa. Tá, eu identifiquei uma tentativa de golpe. Qual é o meu procedimento? O ideal é você fazer um BO e comunicar o banco, tá? Se for banco. Se for banco. Se for INSS, essas coisas, eu particularmente sugiro que ignore simplesmente, porque a gente tem muito o que fazer. Golpes vão aparecer todos os dias, todas as horas. É bem difícil, né? Você imaginou, INSS, olha, sem contar que vai demorar meia hora para te atender e tal. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, viu que é golpe? Ignore. Se é SMS, joga para a esquerda, apagar. Se é o WhatsApp, joga para a esquerda, apagar. E agora, caiu. Aí é outra coisa. Caiu. Primeiro, BO, urgente. Segundo, manter contato com a instituição. Tá? Observe, se você observar uma movimentação, uma única movimentação estranha na sua conta corrente, primeiro a instituição, depois o BO. Para bloquear o resto da conta. Eu vou até frisar para que nossos telespectadores não se confundam. Golpe de banco, por WhatsApp, por SMS ou por e-mail. Primeiro, banco, bloqueia, depois BO. Golpes ou clonagem de redes sociais. Primeiro BO, depois advogado. Ok? Porque as redes sociais vai levar muito mais tempo. Exatamente. O banco eles vão sacar o seu dinheiro rapidinho. Ok, mas é muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo, um amigo seu de infância, a pessoa mais famosa do mundo, o Júnior, por exemplo, que é um cara famoso na TV. Não. Se ele for aparecer no Instagram dele, ele oferecendo coisas absurdamente baratas, atrativas, podem ter certeza. Até pro WhatsApp também, né? Que clona muito.
Olha, vocês concordam comigo? Se fosse uma coisa tão atrativa, ele não precisava pôr no Instagram, os próprios vizinhos iam comprar com valores tão atrativos, assim, ofertas tão generosas, assim. É verdade, tem que desconfiar disso aí. Por isso que eu digo que o comportamento e a atitude do ser humano é tudo. Sim. Bom, e nesta época de final de ano que a gente está chegando, né? E aí começa a brilhar os olhos, né? E o e-commerce bomba, né? Como é que a gente deve ter segurança aí? Como é que agir diante disso? Voltamos em alguns blocos anteriores e a resposta é simples. Quero terminar dizendo, não cliquem no links, aqueles links suspeitos ou mesmo de pessoas que vocês não conhecem. E às vezes das pessoas que você conhece também. Link o que é? É aquela letrinha azul. Primeiro ponto. Segundo ponto, sites de e-commerce. O cadeadinho do lado esquerdo. Ele tem que estar fechado. E tem que ter, né? Tem que ter. Procure, na medida do possível, buscar compras em sites de reputação já consolidada, tá? Podemos citar aqui inúmeros deles, inclusive de lojas físicas, né? Casas Bahia, Magazine Luiza, não vou citar outros, mas apenas aqui é um exemplo, tá? Vários aí. Vários aí, tá? Shoptime e tudo mais. Evite lojas que sejam apenas virtuais, essas totalmente desconhecidas. Shoptime, por exemplo, é uma física e ela também tem virtual. Mas nós temos o Mercado Livre, que é somente virtual. Mas ele é consolidado. Sim. Né? Temos o Amazon, que é outro consolidado. Né? E que quando a gente observar, pessoal, quando a gente vai num site desconhecido, o preço é muito inferior. Né? Eu estudei muito com o pessoal nos Estados Unidos, a minha profissão lá, e eles falam uma frase, eu vou tentar traduzir para português. Quem paga com amendoim só pega macaco. É verdade. Tá? Então, tomar cuidado com isso. E o cadeadinho, se você fizer isso, está resolvido. Tá bom. Estamos chegando ao final do programa. Rapidinho, qual meio de pagamento é o mais seguro atualmente, se é que existe? Não existe nenhum 100% seguro. Não. Mas transferência bancária e TED ainda é o melhor. É o melhor? Ainda é. Tá, o Pix? O Pix, por exemplo, uma instituição como a de vocês, tá? Sim. Aí não tem perigo, tá? O problema é de um pai que mandou o filho, trocou o telefone, olha, trocou o telefone, então você faz o Pix aqui, olha, pai, perdi meu telefone, isso não. Né? O de vocês, que eu já conheço, inclusive, que eu estive aqui numa outra oportunidade, tem lá a chave, aí tudo bem, aí não tem problema. O que não pode é aquele meio de pagamento esporádico. Eu chamar você, por exemplo, Júnior, agora, a hora que acabar o programa... Daqui a pouco eu recebo no meu WhatsApp e pedir... Quebra um galho para mim que eu preciso de dinheiro aqui agora. Muito estranho. Tá, como disse um colaborador seu, melhor caminho. Mesmo a gente sendo amigo, me chama no vídeo. No vídeo. Vamos lá. É boa. Fala no vídeo comigo, tá bom? Beleza. Essa dica foi de um colaborador teu, tá? Valeu. Faço questão de dar o nome agradecido direitinho aí. Bom, para a gente encerrar, foi muito bacana aqui bater o papo com o senhor. Existe contatos, existe um site onde as pessoas podem ter mais informações sobre isso? Uma maneira é no www.sigmacom.com.br. Tá aí, aparecendo com no seu cadeadinho site. à esquerda. Com cadeadinho à esquerda, não esqueça. Obrigado, senhor Adalberto. Imagina, que é isso, Júnior. Foi um prazer estar com você aqui. Prazer. Foi muito bom bater esse papo, foi muito gostoso. Aliás, foi uma lição, uma aula que a gente teve aqui sobre essa questão de segurança digital. E obrigado a você que esteve até este momento aqui conosco no Ação Nacional, que volta na semana que vem com mais um assunto a ser debatido, discutido aqui para você. Até lá.